Você não sabe estudar. Guia completo para concurseiros, vestibulandos e estudantes em geral, José Mário Chaves. Capítulo 1. Introdução. Neste capítulo, José Mário Chaves apresenta a proposta do livro Ensinar os leitores a estudar de maneira eficaz, utilizando técnicas e métodos baseados em neurociência. Ele ressalta que, embora muitas pessoas acreditem que sabem estudar, na realidade, utilizam métodos ineficazes que podem prejudicar o aprendizado a longo prazo. O autor compartilha sua própria jornada acadêmica e como, após anos de estudo, ele percebeu que muitas das práticas comuns de estudo são inadequadas. A introdução prepara o terreno para os capítulos seguintes, destacando a importância de uma abordagem científica para melhorar a memória e o desempenho intelectual. Capítulo 2. Como ler um livro. Este capítulo foca em como abordar a leitura de um livro, especialmente livros teóricos e acadêmicos, de forma que maximize a compreensão e a retenção da informação. Subcapítulo 2.1. Primeiro passo. Visão geral do livro. O autor sugere que, antes de começar a leitura, o leitor deve fazer uma visão geral do livro. Isso inclui analisar a capa, o título, a contracapa, as orelhas do livro, se houver, o prefácio, as advertências iniciais, o sumário e as referências. Essa análise preliminar permite que o leitor tenha uma noção do conteúdo geral do livro e das ideias principais que serão discutidas. Subcapítulo 2.2. Segundo passo, ler o livro. Leitura passiva. Aqui, o autor descreve a leitura passiva como uma abordagem onde o leitor simplesmente lê o texto sem questionar ou interagir com ele. Embora possa ser adequada para leituras leves ou de entretenimento, não é recomendada para textos acadêmicos ou técnicos. Leitura ativa. Chaves promove a leitura ativa como a melhor abordagem para textos complexos. Nesta abordagem, o leitor interage com o texto, fazendo perguntas, anotando observações e refletindo sobre as ideias apresentadas. O autor sugere que essa técnica melhora a compreensão e facilita a retenção das informações. Subcapítulo 2.3. Terceiro e último passo. Questionamento geral das informações do livro. Após a leitura, o leitor deve fazer um questionamento geral do conteúdo lido, refletindo sobre as ideias centrais do livro e conectando-as com seus próprios conhecimentos e experiências. Isso ajuda a consolidar a aprendizagem e a criar uma compreensão mais profunda do material. Subcapítulo 2.4. Como ler mais rápido. É preciso? É bom? Chaves discute a questão da velocidade de leitura, argumentando que, embora ler mais rápido possa ser útil, não deve comprometer a compreensão do texto. Ele sugere que o ritmo de leitura deve ser ajustado conforme a complexidade do material e o objetivo do estudo. Subcapítulo 2.5. Por que e como destacar as ideias centrais de um texto. O autor enfatiza a importância de destacar as ideias centrais durante a leitura para facilitar revisões futuras. Ele fornece dicas sobre como grifar e sublinhar passagens importantes, evitando o excesso de marcações, que pode diluir a utilidade dos destaques. Capítulo 3. Por que e quando estudar? Este capítulo explora a importância do estudo, a motivação por trás dele e o momento ideal para dedicar-se ao aprendizado. Subcapítulo 3.1. Por que estudar? Chaves começa questionando o leitor sobre suas motivações para estudar. Ele argumenta que estudar não é apenas uma obrigação, mas um meio de melhorar a inteligência, adquirir habilidades e aumentar as chances de sucesso profissional. O autor também destaca que o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificações, tornando o estudo contínuo e bem estruturado essencial para o sucesso. Subcapítulo 3.2. Quando estudar? Aqui, o autor aborda a importância de criar um cronograma de estudos que respeite o ritmo biológico e as condições de vida do estudante. Ele enfatiza que estudar constantemente, em vez de apenas nas vésperas de provas, é crucial para a aprendizagem a longo prazo. Chaves também critica o sistema educacional brasileiro, que muitas vezes incentiva o estudo apenas para passar em provas, em vez de promover um aprendizado profundo e duradouro. Esses 3 capítulos introduzem conceitos essenciais sobre a importância do estudo.
a forma correta de ler e a necessidade de uma abordagem estruturada e consciente para aprender de maneira eficaz. Chaves oferece uma base sólida para o restante do livro, que se aprofunda em técnicas e métodos específicos de estudo. Capítulo 4: O cérebro e a neuroplasticidade. Neste capítulo, José Mário Chaves explora a ciência por trás da aprendizagem, destacando o papel crucial do cérebro e sua capacidade de mudar e se adaptar, conhecida como neuroplasticidade. Ele enfatiza que entender o funcionamento do cérebro é fundamental para melhorar a forma como estudamos e aprendemos. Subcapítulo 4.1: O cérebro como máquina de aprender. Chaves descreve o cérebro humano como uma máquina poderosa e flexível, capaz de aprender e armazenar uma quantidade incrível de informações. Ele explica que todos têm a capacidade de aprender, independentemente das dificuldades iniciais, desde que utilizem métodos adequados e se dediquem ao estudo. Subcapítulo 4.2: A neuroplasticidade e a aprendizagem. Aqui, o autor aprofunda o conceito de neuroplasticidade, explicando como o cérebro pode criar novas conexões neurais em resposta ao aprendizado e à experiência. Chaves discute como a prática repetida e o estudo regular podem reforçar essas conexões, facilitando a retenção de informações e o desenvolvimento de habilidades. Capítulo 5: Memória. Este capítulo é dedicado à memória, um dos pilares do aprendizado eficaz. José Mário Chaves explora os diferentes tipos de memória e as estratégias para melhorar a retenção e recuperação de informações. Subcapítulo 5.1: Memória e emoções. Chaves discute como as emoções afetam a memória. Ele explica que informações associadas a emoções fortes tendem a ser mais facilmente lembradas. O autor sugere que, ao estudar, é útil criar um ambiente emocional positivo para melhorar a retenção. Subcapítulo 5.2: Memória e estados de ânimo. Neste subcapítulo, o autor explora a relação entre os estados de ânimo e a memória. Ele argumenta que estados de ânimo positivos podem facilitar a aprendizagem, enquanto estados negativos podem prejudicá-la. Chaves sugere técnicas para melhorar o humor durante os estudos, como a prática de atividades prazerosas e a manutenção de um ambiente de estudo agradável. Subcapítulo 5.3: Memória e nível de alerta-atenção. Chaves explica que a atenção é crucial para a memória. Sem um alto nível de alerta e concentração, as informações não são adequadamente codificadas e armazenadas no cérebro. Ele discute técnicas para melhorar a atenção durante o estudo, como a eliminação de distrações e a prática de mindfulness. Subcapítulo 5.4: Memória e sono. Aqui, o autor destaca a importância do sono para a consolidação da memória. Ele explica que durante o sono, especialmente durante o estágio de sono REM, o cérebro processa e consolida as informações aprendidas ao longo do dia. Chaves sugere que os estudantes priorizem uma boa higiene do sono para maximizar a retenção de informações. Subcapítulo 5.5: Memória e leitura. Chaves analisa a relação entre leitura e memória, destacando que a leitura ativa, com questionamento e reflexão, melhora significativamente a retenção de informações. Ele sugere que os leitores adotem técnicas de leitura ativa para aumentar a eficácia de seus estudos. Subcapítulo 5.6: Memória e esquecimento. Neste subcapítulo, Chaves aborda o fenômeno do esquecimento, explicando que é natural esquecer partes do que foi estudado. Ele propõe a revisão periódica como uma estratégia eficaz para combater o esquecimento e fortalecer a memória a longo prazo. Subcapítulo 5.7: Memória e revisão. O autor detalha a importância das revisões regulares para a retenção de informações. Ele sugere intervalos específicos para revisão, baseados em pesquisas sobre a curva do esquecimento, para garantir que o conteúdo seja retido de forma eficaz. Subcapítulo 5.8: Memória e feedback. Aqui, Chaves discute como o feedback, ou seja, a verificação de erros e acertos durante o estudo, é crucial para a consolidação da memória. Ele sugere que os estudantes usem testes práticos e revisões para obter feedback contínuo sobre seu progresso.
Subcapítulo 5.9 Memória e desconhecimento. Chaves explora o impacto do desconhecimento sobre a memória, argumentando que a compreensão clara de um tópico é fundamental para a retenção. Ele sugere que os estudantes abordem o estudo de novos tópicos com paciência e disposição para explorar o desconhecido. Subcapítulo 5.10 Memória e espaçamento, distribuindo o tempo de estudo. Neste subcapítulo, o autor apresenta a técnica de espaçamento, que envolve distribuir o tempo de estudo ao longo de vários dias em vez de concentrá-lo em uma única sessão. Essa técnica é altamente eficaz para a retenção de informações a longo prazo. Subcapítulo 5.11 Memória e intercalação, intercalando o conteúdo de estudo. Chaves explica a técnica de intercalação, que consiste em alternar entre diferentes tópicos durante as sessões de estudo. Ele argumenta que essa abordagem melhora a retenção e a compreensão, ao invés de focar intensamente em um único tópico por vez. Subcapítulo 5.12 Memória e estilos de aprendizagem. Por fim, o autor discute os diferentes estilos de aprendizagem e como cada pessoa pode utilizar técnicas específicas para melhorar a memória de acordo com seu estilo predominante. Ele enfatiza que não existe um método único para todos, mas que a personalização do estudo pode melhorar significativamente os resultados. Capítulo 6 Técnicas, métodos e fundamentos inadequados para auxiliar os estudos. Neste capítulo, José Mário Chaves oferece uma análise crítica de diversas técnicas e métodos de estudo que, embora populares, são considerados por ele ineficazes ou inadequados. Subcapítulo 6.1 A técnica Feynman. Chaves critica a técnica Feynman, que envolve explicar um conceito com suas próprias palavras como se estivesse ensinando outra pessoa. Ele argumenta que, embora possa ser útil, essa técnica não é suficiente por si só e deve ser combinada com outras estratégias mais abrangentes. Subcapítulo 6.2 SQ3R. O autor discute o método SQ3R, Survey, Question, Read, Recite, Review, que é uma técnica de leitura estruturada. Chaves reconhece que o método tem méritos, mas aponta suas limitações, especialmente para estudantes que precisam reter grandes quantidades de informações em pouco tempo. Subcapítulo 6.3 O método de Josh Kaufman para aprender qualquer coisa em 20 horas. Chaves critica a promessa do método de Josh Kaufman, que sugere que qualquer habilidade pode ser aprendida em 20 horas. Ele argumenta que essa abordagem simplifica demais o processo de aprendizagem e pode gerar expectativas irreais. Subcapítulo 6.4 A técnica Pomodoro. Embora a técnica Pomodoro seja popular para gerenciamento do tempo, Chaves discute suas limitações, especialmente em sessões de estudo mais longas. Ele sugere que intervalos mais personalizados, baseados na concentração do estudante, podem ser mais eficazes. Subcapítulo 6.5 Pirâmide e cone de aprendizagem, uma mentira histórica. O autor desmistifica a popular pirâmide de aprendizagem de William Glasser, argumentando que ela não tem base científica sólida e que as porcentagens atribuídas aos diferentes métodos de aprendizagem são arbitrárias. Subcapítulo 6.6 O método 24 horas mais 7D mais 30D e a curva de esquecimento de Hermann Ebbinghaus. Chaves questiona a aplicação da curva de esquecimento de Ebbinghaus e o método de revisão 24 horas mais 7D mais 30D. Ele sugere que, embora a revisão seja crucial, esses métodos precisam ser ajustados às necessidades individuais e ao tipo de conteúdo estudado. Capítulo 7 O método de estudo 25-50 dias mais testes aleatórios. Neste capítulo, José Mário Chaves apresenta um método próprio, fundamentado em pesquisas científicas, que sugere revisões obrigatórias após 25 e 50 dias e a realização de testes aleatórios para melhorar a retenção do conhecimento. 7.1 As revisões com 25 e com 50 dias de espaçamento. O autor explica a importância de espaçar as revisões para fortalecer a memória. A primeira revisão deve ocorrer 25 dias após o estudo inicial e a segunda, 50 dias depois.
Esse espaçamento entre as revisões é crucial para garantir que o conteúdo seja armazenado na memória de longo prazo, facilitando a recuperação da informação quando necessário. 7.2 Os testes aleatórios. Os testes aleatórios são defendidos como uma técnica poderosa para consolidar o aprendizado. A ideia é desafiar o estudante a recuperar informações da memória em momentos imprevisíveis, o que não só fortalece a retenção do conteúdo, mas também prepara o cérebro para situações de pressão, como exames e provas. 7.3 Como executar o método? O autor fornece um guia prático para a implementação deste método, enfatizando a importância de um cronograma de estudos bem estruturado. Ele sugere que o estudante seja disciplinado na aplicação das revisões nos dias estipulados e que inclua testes aleatórios regulares para otimizar a retenção do conhecimento. Capítulo 8 – Como dividir o seu tempo de estudos por meio de quadro horário ou de ciclos. Este capítulo trata da gestão eficaz do tempo de estudo, oferecendo duas abordagens principais: quadro horário e ciclo de estudos. Quadro horário, recomendado para estudantes que têm uma rotina diária previsível. Neste método, o tempo de estudo é distribuído em horários fixos ao longo da semana, permitindo uma organização clara e estruturada do conteúdo a ser estudado. Ciclo de estudos, mais adequado para aqueles com rotinas irregulares. O ciclo de estudos não depende de horários fixos, mas de uma sequência flexível de disciplinas. O objetivo é garantir que todas as matérias sejam estudadas de forma equilibrada, independentemente da variabilidade do tempo disponível a cada dia. O autor sublinha a importância de ajustar o método de estudo à rotina do estudante. Ao adaptar a técnica à realidade pessoal, o estudante pode maximizar a eficiência e a eficácia de seu aprendizado. Capítulo 9 – O ambiente de estudo. Neste capítulo, o foco é a criação de um ambiente de estudo que maximize a concentração e a eficiência do aprendizado. 9.1 É preciso de apoio da família e dos amigos. O autor destaca a importância do suporte emocional e prático da família e amigos. Esse apoio pode ser decisivo para manter uma rotina de estudos consistente, especialmente em momentos de desânimo ou estresse. 9.2 O local precisa ser confortável? O conforto do ambiente de estudo é fundamental para manter a concentração e a disposição durante longas sessões de estudo. No entanto, o autor adverte que um ambiente excessivamente confortável pode levar à desconcentração ou até ao sono, sugerindo um equilíbrio entre conforto e funcionalidade. 9.3 Ambiente silencioso ou com música. O autor aborda a polêmica questão sobre estudar em silêncio ou com música. Embora o silêncio seja geralmente mais propício para a concentração, ele reconhece que algumas pessoas podem se beneficiar de música ambiente, desde que seja instrumental ou sem letras que distraiam. Ele também sugere que o estudante se acostume a estudar com algum nível de ruído, simulando condições de exame que podem não ser totalmente silenciosas. 9.4 Organização do ambiente e acessibilidade dos materiais de estudo. A organização do espaço de estudo é crucial para evitar distrações e perda de tempo. O autor recomenda que todos os materiais necessários estejam facilmente acessíveis e que o ambiente seja mantido limpo e ordenado, o que facilita o foco e a eficiência. 9.5 Estudar sempre no mesmo local ou em ambientes diferentes. José Mário Chaves discute os benefícios e desvantagens de estudar sempre no mesmo local versus variar o ambiente de estudo. Ele sugere que a escolha depende das preferências individuais, mas que variar os ambientes pode ajudar a generalizar o aprendizado, tornando-o mais robusto em diferentes contextos. 9.6 Outros pontos essenciais sobre o ambiente de estudo. Outras recomendações incluem o uso de iluminação adequada, preferencialmente luz natural, e a adoção de uma postura corporal correta para evitar fadiga. O autor também sugere que o ambiente de estudo seja um local livre de distrações, como televisões ou dispositivos móveis, para manter o foco total no material a ser estudado. Capítulo 10 – Mapas mentais. Neste capítulo, o autor explora a utilidade e as limitações dos mapas mentais como ferramenta de estudo. 10.1 Como fazer um mapa mental?
O autor descreve o processo de criação de mapas mentais, um tipo de diagrama que organiza informações de forma visual, conectando conceitos principais a ideias secundárias através de ramificações. Ele detalha as regras básicas para criar um mapa mental eficaz, como o uso de cores, a criação de uma figura central e a interligação de conceitos com linhas curvas e palavras-chave. O objetivo é transformar informações lineares em um formato visual que facilite a memorização e o entendimento. 10.2 A supervalorização equivocada dos mapas mentais. José Mário Chaves critica a supervalorização dos mapas mentais, apontando que, embora eles sejam úteis para a organização de ideias, não são a solução definitiva para todos os problemas de aprendizagem, como alguns sugerem. Ele cita estudos que mostram que, apesar de úteis, os mapas mentais não são significativamente superiores a outras técnicas de estudo em termos de retenção de informações. 10.3 É melhor comprar mapas mentais ou cada estudante deve fazer os seus? O autor debate se é mais vantajoso comprar mapas mentais prontos ou criá-los individualmente. Ele argumenta que, embora a criação de mapas mentais possa envolver uma aprendizagem ativa, muitos estudantes acabam apenas copiando informações de um texto, o que não promove uma verdadeira assimilação do conteúdo. Portanto, ele sugere que, em termos de economia de tempo, pode ser mais eficiente comprar mapas mentais prontos, desde que sejam de boa qualidade e incluam elementos visuais. Capítulo 11 Flashcards. Os flashcards são apresentados como uma ferramenta poderosa para testar a memória e melhorar a retenção de informações. 11.1 O que são? Flashcards são cartões de perguntas e respostas, geralmente pequenos e portáteis, que facilitam o autoteste e a revisão de informações. O autor explica como usá-los, recomendando que o estudante tente responder a pergunta antes de virar o cartão para conferir a resposta. Esse processo de evocação ativa é crucial para fortalecer a memória. 11.2 Existe comprovação científica sobre os benefícios do uso de flashcards? José Mário Chaves apresenta evidências científicas que comprovam a eficácia dos flashcards. Ele cita estudos que mostram que estudantes que utilizam flashcards regularmente tendem a ter um desempenho significativamente melhor em exames. A prática regular com flashcards é uma forma eficaz de testar a memória, uma vez que exige um maior esforço cognitivo para recordar as respostas. 11.3 É melhor comprar flashcards ou cada estudante deve fazer os seus? Assim como no caso dos mapas mentais, o autor discute se é melhor comprar flashcards prontos ou criá-los. Ele argumenta que a criação de flashcards pode ser benéfica se o estudante utilizar a memória para elaborar as respostas. No entanto, para muitos, comprar flashcards prontos pode ser mais eficiente em termos de tempo, especialmente se os cartões forem de alta qualidade e relevantes para o conteúdo estudado. Capítulo 12 Outras questões importantes que você precisa saber. Neste capítulo, o autor aborda várias questões adicionais que são essenciais para o sucesso nos estudos, mas que nem sempre recebem a devida atenção. 12.1 Quanto tempo estudar por dia? O autor enfatiza que a qualidade do estudo é mais importante do que a quantidade de horas dedicadas. Ele sugere que os estudantes devem estudar o máximo de tempo possível dentro de seus limites de concentração e que devem equilibrar os estudos com outras atividades diárias, para manter a saúde física e mental. 12.2 Tenho que me concentrar ou posso me distrair durante os estudos? A concentração é apresentada como um fator crucial para a eficácia do estudo. O autor alerta contra as distrações e recomenda que os estudantes criem um ambiente de estudo que minimize interrupções, permitindo um foco mais profundo e produtivo. 12.3 Estudo em grupo ou individualmente? José Mário Chaves analisa os prós e contras do estudo em grupo versus o estudo individual. Ele destaca que, enquanto o estudo em grupo pode ser útil para a troca de ideias e esclarecimento de dúvidas, o estudo individual é essencial para a internalização e consolidação do conhecimento. 12.4 Devo fazer resumos? Resumos são discutidos como uma técnica valiosa para a consolidação do aprendizado, mas o autor ressalta que eles devem ser feitos de maneira ativa.
com foco em identificar e sintetizar as ideias principais em vez de copiar passivamente o texto. 12.5 Como se comportar em sala de aula, escola, faculdade, cursinho, etc. O comportamento em sala de aula é abordado como um fator importante para o sucesso acadêmico. O autor recomenda que os estudantes sejam participativos, façam anotações eficientes e mantenham uma postura de respeito e atenção durante as aulas. Capítulo 13 Dicas específicas para concurseiros. Este capítulo é dedicado a fornecer orientações práticas e estratégias para quem está se preparando para concursos públicos. 13.1 Devo largar tudo para estudar? O autor sugere que, idealmente, quem pode largar tudo para estudar deve fazê-lo, pois isso oferece uma vantagem significativa em termos de tempo e foco. No entanto, ele reconhece que nem todos têm essa possibilidade, especialmente em um país como o Brasil, onde as desigualdades sociais são marcantes. Para aqueles que precisam trabalhar ou têm outras responsabilidades, ele recomenda encontrar um equilíbrio que permita estudar sem comprometer a qualidade de vida. 13.2 Concurso público é coisa para gênios? Chaves desmistifica a ideia de que concursos públicos são apenas para gênios. Ele afirma que, com dedicação, método de estudo adequado e tempo suficiente, qualquer pessoa pode ser aprovada. A preparação contínua e estratégica é mais importante do que uma inteligência inata. 13.3 Devo definir um prazo para ser aprovado? O autor discute a importância de ter metas, mas alerta contra a fixação em prazos rígidos para aprovação. Ele sugere que o foco deve estar na qualidade dos estudos e no progresso contínuo, em vez de estabelecer um limite de tempo que possa gerar pressão desnecessária. 13.4 Escolha um concurso específico ou tento todos? Aqui, Chaves explora as vantagens e desvantagens de focar em um único concurso versus tentar vários. Ele recomenda um equilíbrio, sugerindo que é mais estratégico focar em uma área, como fiscal ou bancária, para aumentar as chances de aprovação, ao invés de atirar para todos os lados, o que pode diluir os esforços e aumentar as chances de fracasso. 13.5 Devo fazer cursinho? O autor explica que, embora os cursinhos possam ser úteis, especialmente para aqueles que têm dificuldade em se organizar ou entender o conteúdo, eles não são essenciais. O estudo autodidata, desde que bem estruturado, pode ser igualmente eficaz. 13.6 Qual material utilizar? Chaves aconselha o uso de materiais atualizados e específicos para cada concurso. Ele enfatiza a importância de evitar materiais genéricos ou desatualizados, que podem não cobrir as exigências específicas do edital. 13.7 Estudar lei seca e jurisprudência é importante? Para concursos que exigem conhecimentos jurídicos, o autor destaca a importância de estudar tanto a lei seca quanto a jurisprudência. Ele sugere que o domínio desses dois aspectos é crucial para um bom desempenho nas provas. 13.8 Preciso conhecer o estilo de prova da banca examinadora? Sim, conhecer o estilo da banca é fundamental. Chaves recomenda que os concurseiros estudem provas anteriores para entender melhor o perfil das questões e se preparem de maneira mais direcionada. 13.9 Quais são as vantagens de ser concursado? O autor lista as diversas vantagens de ser aprovado em um concurso público, como estabilidade, bons salários e benefícios, além da possibilidade de crescimento profissional dentro da carreira pública. 13.10 Preciso estudar todo o conteúdo previsto no edital do concurso? Chaves aconselha que todo o conteúdo do edital seja estudado, mas destaca a importância de priorizar os tópicos mais cobrados nas provas anteriores da mesma banca. 13.11 O edital ainda não foi publicado. O que fazer? Ele sugere que os concurseiros comecem a estudar com base nos editais anteriores, pois as mudanças tendem a ser mínimas. Isso permite um preparo antecipado e uma vantagem quando o edital for publicado. 13.12 O edital foi publicado. E agora? Após a publicação do edital, o autor recomenda que o candidato faça uma leitura minuciosa para entender todas as exigências e ajuste seu plano de estudos para cobrir todo o conteúdo. 13.13 O dia anterior à prova. Como devo proceder? Chaves sugere que o dia anterior à prova seja dedicado ao descanso e a uma revisão leve.
Ele desaconselha o estudo intensivo, que pode gerar cansaço mental e aumentar a ansiedade. 13.14 No dia da prova, o que faço? No dia da prova, o autor recomenda uma atitude mental positiva, controle da ansiedade através de exercícios de respiração, alimentação leve e cuidados práticos como chegar cedo ao local de prova e seguir um roteiro metodológico para a resolução das questões. Capítulo 14 – Inteligência emocional. Este capítulo trata da importância da inteligência emocional na preparação para concursos e na vida em geral. 14.1 Vencendo a ansiedade. Chaves discute os perigos da ansiedade excessiva e oferece estratégias para controlá-la, como a identificação dos gatilhos emocionais e a prática de técnicas de respiração e relaxamento. Ele também sugere que, em casos mais graves, buscar ajuda profissional é essencial. 14.2 Pessimismo. O autor alerta contra o pessimismo, que pode sabotar os esforços e reduzir a motivação. Ele recomenda a prática do pensamento positivo e o foco nos aspectos controláveis do processo de preparação. 14.3 Coitadismo. Chaves critica a atitude de vitimização, que impede o crescimento pessoal e o sucesso. Ele encoraja os leitores a assumirem a responsabilidade por suas vidas e resultados. 14.4 Águas passadas não movem moinho. Este subcapítulo trata da importância de deixar o passado para trás e focar no presente e no futuro. O autor sugere que remoer erros ou fracassos passados apenas atrapalha o progresso. 14.5 Não coloque a carroça na frente dos bois. Chaves adverte contra a impaciência e a antecipação de resultados, ressaltando que é preciso seguir o processo de forma ordenada e sem pressa para garantir um aprendizado sólido e eficaz. 14.6 É preciso ser perfeito? O autor discute o perfeccionismo como uma armadilha que pode levar à paralisia e à frustração. Ele defende a ideia de que é mais produtivo focar em ser eficiente e aprender com os erros do que buscar uma perfeição inalcançável. 14.7 É possível tirar proveito de situações negativas. Chaves incentiva os leitores a enxergarem as dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento. Ele sugere que, ao adotar uma atitude positiva diante dos desafios, é possível transformá-los em alavancas para o sucesso. 14.8 A vida é naturalmente repleta de riscos. O autor lembra que o risco faz parte da vida e que evitá-lo a todo custo pode limitar as oportunidades. Ele encoraja a aceitação dos riscos como parte do processo de crescimento e realização. 14.9 Tempestade em copo d'água. Este subcapítulo aborda a tendência de exagerar problemas menores. Chaves aconselha os leitores a manterem a perspectiva e a focarem nas soluções em vez de amplificarem as dificuldades. 14.10 Fracassar é o mesmo que ser fracassado? O autor finaliza o capítulo desmistificando o fracasso, afirmando que ele não define a pessoa. Em vez disso, ele deve ser visto como uma parte do processo de aprendizado e como uma oportunidade de crescimento.